mentor, um treinador de surfista de ondas grandes, é entender se aquela pessoa se sente confortável naquele ambiente. Então a consciência mesmo é que faz você ter ali um pensamento crítico. Atenção, né? Nada vem de graça na vida. Então, a gente nasce para ser feliz. E cada vez mais essa felicidade parece pertencer a todo mundo. Ninguém mais quer sofrer. Começaram a acontecer esses atritos, e ele sempre foi um cara muito preocupado socialmente. Ele repetia muito para mim: olha a imagem da família, olha o nome da família, olha a sua postura na mesa, né? E eu via que no comportamento dele, ele era hipócrita. Assim como, olha só, o surfista, ele sempre levou essa imagem, né, de... Hoje em dia não mais, Sim, tá? fato. Mas quando eu comecei, a imagem do vagabundo. Ícone do surf mundial. Seu nome está escrito no Guinness Book. Ele faz parte de uma elite de surfistas que já surfou grandes ondas nos 6 continentes do nosso planeta Terra. Com vocês, aqui no Pod Esporte, Carlos Burle. Carlos, que honra ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu estou muito feliz da gente poder hoje compartilhar tanta coisa boa aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de aprender com você, de compartilhar com todos que estão assistindo a gente. Olha, de aprender, eu que vou aprender aqui com você, com certeza. Você sabe que vai ser um desafio aqui, né? Esse podcast, sabe por quê? Não sei. Não sei. Pegadinha. Não é pegadinha. A sua história, você é um ícone, né? Você é uma lenda do surf mundial. Então, a sua história ela é contada nos 4 cantos do mundo. Então, hoje, a gente fazer um podcast com você, né? Onde, de repente, a proposta é a gente trazer algo que nunca foi contado, algo novo, que faz parte ali, de repente, do Carlos, pessoa, ser humano, até um pouco diferente do Burle, atleta, que todo mundo conhece. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Você topa? Topo, com certeza, né? É uma missão que tem uma causa boa, né? Trazer uma novidade e mais ao fundo, né? Da pessoa. Exatamente. Acho que isso é legal. Isso é bacana. Eu topo, com certeza. Vamos ver. Então vamos ver. Vamos. A gente vai estar ali circulando entre o atleta e o ser humano, a pessoa, né? O ser humano como um todo, né? Falando sobre corpo, mente e alma. Essa tríade, eu acho ela muito poderosa. Não é verdade? Para mim, não existe uma separação entre o atleta, o empreendedor, o pai, o marido, o amigo, o ser humano. Tá tudo junto. Faz tudo parte dentro de um contexto. Tá tudo, né? Junto, tá tudo junto. Tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado, é isso aí. Muito, muito bacana. E a gente começando assim, falando dessa missão que é o surfista, né, de grandes ondas. Quando a gente fala dessa modalidade, nós estamos falando ali de uma onda de 20, 30, né, uma parede, vamos dizer assim, de água de 20, de 30 metros. Podemos dizer que é um flerte ali com a vida, mas ao mesmo tempo também com a morte? Existe uma frase que a gente fala muito, né? Quanto mais perto da morte, mais vivo você se sente. E é um momento de se desafiar, de sentir emoções que você não sente normalmente na vida. Existe um rush de adrenalina muito grande, né? O corpo reage deixando você mais empoderado. Se você mantiver o controle, não sucumbir aos teus medos, às tuas emoções e conseguir passar por esse processo, a recompensa é um empoderamento muito grande. E, ao mesmo tempo, muito perigoso, né? Porque onde tem poder, tem ego. Onde tem muito entusiasmo, onde você está muito exaltado, também tem o outro lado, né? Porque é um pêndulo. E você sabe como é que a vida funciona. Sim, né? Você talvez uma imprudência, às vezes. É lógico, e você vai muito no limite, né? Você puxa esse pêndulo lá para cima da euforia, do êxtase, ele volta para o outro lado, né? Para a melancolia.
E aí, se você não conseguir encontrar esse equilíbrio, termina que fica difícil você ter um resultado saudável. A gente sabe que para você surfar uma onda gigante e fazer isso constantemente durante muitos anos, existe uma demanda física e mental muito forte, né? Não é simples, né? Muito medo, muita insegurança, vulnerabilidade e também muita satisfação, né? Tudo muito intenso. Demanda do teu corpo, dos teus órgãos, né? Das tuas vísceras. Demanda da tua capacidade cognitiva de raciocinar, de manter o equilíbrio, tudo. E é engraçado porque eu estava conversando isso agora, recentemente, com a minha equipe lá na Surfland, né? Um dos garotos falou assim, conta uma história pra gente, legal, você tem várias histórias. E uma das histórias que a gente trouxe na mesa foi essa capacidade de você, depois de uma sessão dessa tão intensa, né, onde normalmente a comunidade quer se reunir, né, fazer um churrasco, beber uma cerveja, se divertir, né, relaxar. Eu tinha desde cedo um entendimento de que eu já tinha demandado muito do meu corpo, da minha mente, e que eu precisava agora recompensar. E aí eu geralmente eu escapava disso, assim, eu não comemorava tanto, né? Que não era visto com bons olhos pela minha comunidade, né? Eu era um outsider, né? Mas eu me recolhia e procurava fazer um reiki, uma acupuntura, uma meditação, uma yoga, porque eu sentia esse vazio, né? Esse vazio. E eu tinha sempre um receio, um medo, né, de isso me levar a uma infelicidade que fosse mais perene, né, uma coisa assim mais prolongada. Porque você ser melancólico de vez em quando é normal, né? Diariamente acontece esses, né, rompantes assim, de melancolia na vida da gente. Só que quando você vai lá no extremo, né, surfa uma onda gigante, passa uma semana na adrenalina, porque a adrenalina não é pontual, né? Você imagina um atleta que está indo para as Olimpíadas. Ele fica nervoso desde o momento que ele sabe que ele está indo para as Olimpíadas. Então, ele tem que fazer uma dieta específica para aquilo, ele tem que fazer uma preparação psicológica específica para aquilo. No nosso caso, não é diferente, só tem um aspecto que, para mim, é complicador. Você não sabe quando é que essa onda vai acontecer. Então, você fica 365 dias no ano à mercê da natureza. E lidar com essas emoções, né, de última hora você olha na previsão e fala assim, olha só, vai dar uma onda gigante e eu preciso me preparar para essa onda gigante. Muitas vezes essa onda é longe da tua casa, tem um deslocamento, né, tem a diferença de horário, que é o jet lag, né, você sai da tua zona de conforto, né, alimentação, dieta diferente, clima, tudo, né? Então existe essa demanda muito grande do corpo, né? E um dos meus diferenciais, e eu acredito que isso me ajudou a me trazer para esse ponto que eu estou hoje, né? Com certeza, né? Nós somos aquilo que nós cultivamos e colhemos, né? Com certeza. E aí eu entendo que é um sacrifício realmente, né? Porque às vezes é mais fácil você tomar uma cerveja, né? Se divertir, e é legal, eu não estou criticando, sabe? Acho super legal. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu só tinha essa visão, né? Eu achava que eu já estava exigindo muito do meu corpo, ao extremo, e que eu precisava devolver para ele de alguma forma. Restaurar um equilíbrio, vamos dizer assim. Um ambiente de saúde, né, que não fosse um relaxamento estimulado por uma droga, né? Né, mesmo que essa droga seja lícita, né, ilegal, mas e funciona, né? Funciona, eu acho maneiro. Quem não bebe de vez em quando para dar uma relaxada, né? Tá muito estressado, eu acho legal, sabe? E essas práticas, né? Você está falando, por exemplo, de uma meditação, né? Que a gente chama, tem mindfulness, né? Tem o nome, né? A gente chama de mindfulness. Qual uma outra prática que você utiliza para você trazer, né, esse equilíbrio, restaurar esse equilíbrio da euforia ali, né, de você estar ali depois de ter pegado
Porque quando você pega uma onda grande, gigante, você entra num estado de flow. De flow, é isso Não aí. é isso? Porque não tem nem como pensar em absolutamente nada. É isso mesmo. Até porque se você sair dali a sua mente devagar, um acidente ali é muito possível, porque nós estamos falando ali de uma habilidade de prática ali muito peculiar, não é isso mesmo? Isso mesmo. Inclusive, mesmo no estado de flow, você vai cair, porque a gente está trabalhando sempre no limite, num ambiente que a gente não controla. Então, né, se você quiser andar numa parte crítica da onda mesmo, né, se quiser evoluir o esporte, ela vai te pegar em algum momento. Ela vai te pegar em algum momento. E essas emoções, elas são parte desse processo. E algumas técnicas, além de meditação, acupuntura, yoga, respiração, sound healing, né? Você botar uma meditação, uma música, o reiki. O reiki, eu sempre pratiquei muito reiki. Né? Yoga Nidra, né? São meditações guiadas também para você relaxar. Então, existem várias técnicas para você sair desse processo de excitação mental, sabe? De adrenalina, né? Que te consome, né? Consome bastante. Não, sem dúvida. E assim, você é uma pessoa que você fala abertamente o quão isso faz bem, o quão isso realmente ajuda o corpo e a mente, né? Você acredita realmente, Carlos? Olha, André, eu vou te falar um negócio. Eu acredito muito, tá? Não, eu acredito, não, eu vivo nisso. Isso. Tá? Eu também vivo. Eu vivo nisso. E a realidade é o seguinte, eu fui tão extremamente exigido na minha vida porque eu quis, né? Porque eu aceitei todos os desafios dentro d'água e fora d'água também aceitei muitos desafios. Não todos, porque alguns eu entendi que não cabiam para mim, né? Que eu não queria ser aquilo, mas dentro d'água eu fui no limite, né? Até entender onde meu corpo ia se quebrar e eu podia me machucar muito, já andei 3 vezes de ambulância. E fora d'água também assumi muitos compromissos para poder trazer o meu esporte até onde ele está hoje. E existe uma consequência muito grande nisso. E eu sinto isso fisicamente. Então, assim, você fala assim, você não tem problemas físicos? Eu tenho, sim, sabe? A minha visão não é tão boa, né? Eu tenho reflexos de uma visão de quem tem muito estresse, né? Porque a adrenalina, ela dilata as veias e aí depois ela volta ao normal, né? E você fazendo isso muito, você vai criando feridas, né? E isso na tua mácula ali você vai prejudicando. Então tem vários pontos assim que na minha visão não é tão boa mais. Tá? É normal a idade também, né? Mas isso não é da idade, isso é da adrenalina. Eu tenho cirurgia. É do esporte, né? Cirurgia de joelho, meu ombro já saiu. Sabe, eu tive 11 anos de síndrome do intestino irritado, muita ansiedade, sabe, assim, então até hoje eu sinto sequelas das minhas escolhas. Agora, seria bem pior se eu não tivesse procurado recompensar o meu corpo, né, ou dar para o meu corpo, né, nem recompensar, mas dar para o meu corpo tanto que ele estava me dando. Porque eu sempre meditei muito nisso, sabe? Sempre achei a vida muito incrível, né? E esses momentos dentro do meu esporte, né, de euforia, né, longe do público, né, porque não tem público. Você está surfando uma onda gigante assim no meio do mar, de repente começa a nascer uma lua e o sol está se pondo. E aquilo ali é incrível, sabe? Aquilo é incrível, né? Você está com a tua comunidade, às vezes está acontecendo um evento, mas sempre uma coisa muito para poucas pessoas, uma emoção muito singular. E eu sempre apreciei muito, valorizei muito isso, muito, sabe? Eu sempre olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, muito obrigado. Por poder fazer tudo isso, né? Me sentir vivo tão perto da morte, né? Desafiando essas ondas gigantes. E então eu sempre quis olhar para o meu corpo e falar assim, poxa, você é meu templo,
né? Você é meu carrinho que Deus me deu para passear pelo mundo nessa vida e sentir todas essas emoções que eu sinto. Agora não é diferente, né? Eu estou aqui me emocionando, estou com você. Então o corpo, eu diria que ele é o começo de tudo, né? E ele não era assim há alguns milhões de anos atrás, ele não era assim. Ele está se desenvolvendo, ele ainda vai se desenvolver. Então é um processo de reconhecimento, né? Que não é um reconhecimento só desse momento, é um reconhecimento de uma herança que a gente recebe, sabe? Assim, é como se a gente tivesse uma oportunidade muito grande de viver, né? E viver num momento, assim, tem que ser especial, porque o momento especial é o hoje, é o agora, né? Isso mesmo. Então não tem como eu transferir essa importância da minha vida para o passado ou para o futuro. A importância da minha vida está toda resumida ao que eu sou hoje no presente. E eu sempre tive essa consciência, sabe, de agradecer. Que lindo que você está falando, Carlos, porque, veja bem, ainda mais o surfista, né, que é um atleta, que ele sabe a importância da conexão dele ali com a natureza, com o mar. Ele sente o mar. Ele sente ali a natureza, falando com ele de alguma forma. E como não acreditar nessa energia para curar, para cuidar do seu próprio corpo? Assim, o surfista, ele tem uma relação muito visceral com esses elementos. Eu, inclusive, começo a surfar porque eu sou apaixonado pela natureza, pelos animais, uma herança da minha mãe gostava muito também desse ambiente. Eu fui criado conectado com fazenda, granja, sítios, engenhos. Então eu sempre tive essa relação muito próxima e com muito amor por esses elementos. E eu tinha um receio muito grande de ter uma profissão que me levasse para longe disso. Então eu olho para a sociedade e vejo a sociedade numa cadeia de produção. Uhum. E eu tenho esse receio muito grande ainda como adolescente, né? Jovem adolescente, porque eu tive uma infância muito livre. De repente eu começo a ser cobrado. O que é que você vai ser? E eu começo a ter o pavor, né, de sair de perto da natureza. Assim, eu falar, meu Deus do céu, né? Então, assim, desesperado, no começo eu falo que eu queria ser veterinário, né? Ser veterinário, que eu vou estar perto da natureza, dos animais. Os animais ali. E Isso aquele Carlos lá, criança, lá atrás. Carlinhos, Cacá. O Cacá, isso o Cacá pensando lá. O Cacá, com quantos anos esse com Cacá? 11, 12. 11, 12 anos. E aí, com 12 anos, começa a aparecer, pegar onda de peito, com aquelas pranchas de isopor. Aí eu começo a andar com uma turma da Escola Parque Recife que surfava. Aí tem um primo meu que tem uma prancha em casa que ele não está usando, o Cláudio, e é uma light boat, monoquilha, e ele me empresta, aí um amigo meu me empurra, eu fico em pé na prancha. Aí eu me apaixonei pelo esporte, né? Achei incrível, né? Não só pegar uma onda, mas ficar em pé numa prancha. E tinha essa cultura, né? Cultura de viajar, pegar ondas em lugares diferentes, liberdade, acordar cedo, dormir cedo. O esporte, ele me salvou de drogas, né? Apesar de que naquela época o surf também, né, tinha essa questão também, né, de ser um esporte que não era muito reconhecido nessa parte de usar ali algum tipo de substância, alguma coisa, não tinha isso, o surfista um pouco, essa crença toda? Olha só, o surfista, ele sempre levou essa imagem, né, de... Hoje em dia não mais, sim, tá? Fato. Mas quando eu comecei, a imagem do vagabundo e um relacionamento com drogas, né? Porque é muito difícil você chegar e falar assim, pô, eu vou treinar na praia, né? Assim, poxa, eu vou ser profissional disso.
E é muito fácil de entender, assim, não existe nenhum julgamento na minha cabeça com relação ao que eu vivi, só gratidão. Agora, hoje a imagem é totalmente diferente, é uma imagem profissional, o esporte é olímpico, os atletas são super profissionais. Eu tive um evento recentemente com o Gabriel Medina, em São Paulo, um evento da Tiffany, até muito legal. E conversando com ele no evento, ele fala assim, cara, eu nunca usei droga na minha vida. Lógico que ele não está contando com álcool, que álcool é lícito, né? Mas ele nunca usou droga na vida dele. E, cara, ele tem 30 anos de idade. O meu caso é diferente, porque eu comecei o esporte, ele não tinha uma estrutura profissional, né? Então eu não tinha, mesmo eu me destacando, não tinha acesso a um técnico que era preparado, a um fisioterapeuta, a um psicólogo, a um manager para negociar minha carreira. Estava tudo começando muito. E também, assim, para você pertencer àquele grupo de surfistas mais casca-grossa, você tinha que fumar uma maconha para poder andar com a galera, entendeu? E é parte do processo de amadurecimento mesmo de qualquer jovem. Hoje em dia você já não vê mais isso porque esses talentos eles são identificados muito cedo. O esporte tem uma imagem muito limpa, tem antidoping, né? É olímpico, fair play, tudo. Mas foi um processo muito importante para a gente chegar aqui hoje. É uma história, né? Uma história, é uma história mesmo. E eu, mais uma vez, né, eu olho para isso com muito carinho. Tá, assim, honrar a nossa própria história, né, Carlos? Passei por tudo isso, né? Ali começaram em mim esses questionamentos, né? De quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui. Então, desde cedo, ainda jovem surfista, com 14, 15 anos, eu começo a praticar yoga, começo a fazer várias dietas, começo a ler livros de autoconhecimento, e isso me deixou louco, né? Eu fiquei com essa alergia de síndrome do intestino irritado, né? Eu suava, me dava uma alergia no corpo todo, e eu não sabia, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, mas hoje, olhando para trás, eu entendo que era um misto de falta de preparo, falta de conhecimento e muita pressão emocional em cima de mim, o que me trouxe uma doença, né? Então, é uma doença que não era só física, ela reagia fisicamente em mim, mas eu sabia que era também, né, hoje olhando para trás eu vejo que também eram meus medos, minhas inseguranças, minhas expectativas, minha ansiedade. O que a mente não suporta, o corpo chora. Pois é, então assim, eu passei assim, muito tempo, assim, momentos muito difíceis da minha vida, né? Fui lá no fundo do poço, e isso não só emocionalmente, não só fisicamente, mas profissionalmente também. Mas foi assim, eu não tiraria nada. Sim. Não. Você está falando agora da infância, a gente está falando do Kaká, né? Eu li, não sei se é verdade, uma vez que você comentou assim, que quando você decidiu ir para essa área do surf, né, ser um atleta de surf, que o seu pai comentou antes, vai empurrar carroça, vai catar lixo, alguma coisa nesse sentido. Houve realmente essa frase? E se houve, como que aquele Kaká recebeu essa informação? Lógico, hoje você, como um homem, isso significa história, mas aquela criança, como ele recebe essa informação dentro de algo que para ele ia fazer sentido de vida? O pai é o herói, a referência, né? Você tem uma admiração muito grande. E a minha história com ele é uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito complicada, né? Assim como toda relação pai e filho. Não é simples. Acredito até que o Phil deve ter falado alguma coisa sobre isso com você. Né? Também. O Phil também falou aqui com a gente. Porque o pai dele é uma referência, né? E meu pai, ele era um cara bonitão, um playboy, né? Gostava muito de carro. E ele fazia parte de uma comunidade que corria de kart, depois ele foi correr de rally, depois ele foi correr
estocar no asfalto, estocar na lama. Ele sempre gostou muito disso. Tá? Então você também tem DNA de atleta? Tenho, só que ele não se preocupava muito com o físico, porque ele fumava e bebia café desde cedo. Né? Então ele tem aquela adrenalina, milhão. Ele morreu muito cedo por causa dessa vida, como é que a gente fala? Sedentária, né? Dessa vida sedentária, ele sempre foi, né, totalmente despreocupado com a sua condição física. Ele nunca se preocupou com a condição física, porque era ele e a máquina. Né? Eu não posso, né? Eu sou eu e a máquina me ajuda, o jet ski mais recentemente me ajuda bastante, mas eu fui campeão mundial na remada duas vezes. Né? Exatamente. 2 vezes eu fui campeão mundial na remada, não tinha essa moleza do jet ski. Né? Então, esse processo de, né, me encorajar e falar para o meu pai assim, pai, eu quero tentar ser surfista profissional, eu ainda era muito jovem, ainda um jovem adolescente, e ele falou para mim, olha, você vai terminar a sua vida empurrando carroça e catando lixo nas ruas. Foi muito duro, mas foi muito bom. Foi muito bom. Em que sentido? Porque naquele momento eu percebi que os meus maiores desafios não estavam dentro d'água. E eu precisava me preparar para esses desafios. Aí eu escrevo uma carta, inclusive eu uso isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, para mostrar que mesmo muito jovem eu já tinha uma visão de onde é que eu estava e eu tinha um plano que eu queria executar para chegar no meu objetivo. É lógico que não aconteceu exatamente do jeito que eu planejava, mas foi muito importante para a minha vida. É um norte, né? Foi o contrato que eu assinei mais valioso, porque tem lá, né, assinada a carta lá, Carlinhos. Minha mãe achou essa carta, eu já morava aqui no Rio, ela falou, filho, olha só, estou te mandando alguns diplomas, troféus, né, você já está morando aí há um tempo, e chega essa carta. Eu falo, caramba, né? Quem achou foi o Márcio Bacana, que trabalhava comigo na época, na minha assessoria de imprensa. Ele falou, Burle, que já não era mais Carlinhos, olha só que incrível, vamos colocar essa carta, essa história da carta, eu acho que ela faz muito sentido nas tuas apresentações. E eu tive sempre essa relação mal resolvida com meu pai. Esse mal resolvido seria o quê? Uma cobrança? Seguir os passos? Querer determinar ali o que para ele fazia sentido de vida? Por mais que eu tente me expressar, assim, existem muitas coisas que a gente não consegue ver. E o sentimento que eu posso transmitir para você é um amor muito grande, mútuo, mas uma distância muito grande, por falta de comunicação. Meu pai era muito ausente, ele viajava muito. Naquela época, as relações eram muito mais de hierarquia mesmo. Então, ele era o patriarca e eu era o menino. E, assim, não tinha conversa. Né? Hoje eu vejo minha relação com meu filho, converso sobre tudo com ele. Né? Com meu pai não tinha conversa. Demorou muito para a gente começar a conversar. E como logo cedo começaram a acontecer esses atritos, e ele sempre foi um cara muito preocupado socialmente, ele repetia muito para mim, olha a imagem da família, olha o nome da família, olha a sua postura na mesa, né? E eu via que no comportamento dele, ele era hipócrita, assim como a sociedade, né? Então ele queria uma postura minha e ele tinha uma postura com a minha mãe diferente. Não respeitava muito a minha mãe, respeitava não de brigar na frente dela, mas tinha outras mulheres, entendeu? Assim, vivia ausente. E, então, isso tudo era muito traumatizante. Eu estou falando hoje, eu maduro, tá? Naquela época eu não naquela época você não tinha discernimento, você era o Cacá ali com 12, 9 anos ali, 14. E ele nem fazia mais parte da nossa família nessa época, do núcleo familiar porque eu vivia entre a minha casa e a casa dele, né? Eles se separaram, meus pais, quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu ainda tinha essa ferramenta de quando um brigava comigo, eu ia para o outro. Eu tinha muita liberdade, meu pai reclamava
da liberdade que minha mãe me dava, e a ausência do meu pai era muito permissiva. Então, eu fui danado mesmo, sabe? Assim, essa é a realidade, né? Assim, as famílias falavam, não deixe seu filho andar com o Carlinhos, ele está envolvido com drogas, com esporte, não sei o quê, não vai conseguir nada na vida. Mas eu estava lá, eu estava lá na minha, sabe? Assim, eu, né, tomava a minha gemada, que meu amigo falava para eu tomar, e treinava horas e horas, mesmo que tivesse que pular o muro da escola ou saísse mais cedo para treinar, eu ia. Minha missão era, sabe, assim, minha missão dada é missão cumprida. Eu queria ser surfista. Por quê? Porque meu pai falou que eu ia terminar a vida empurrando carroça, E catando lixo. você não aceitou o que ele determinou para você? Não aceitei. Eu falei, não quero isso para mim, eu vou provar que ele está errado. Perfeito. E outra coisa assim, muito interessante, né? Ele era apaixonado pelo Ayrton Senna. Apaixonado. E pô, todo mundo era. Aí rolava aquelas reuniões, né? A gente ia assistir. Mas eu morria de ciúme do Ayrton Senna. Jura, Carlos? Putz, eu morria de ciúme, cara. Morria de ciúme do Ayrton Senna. Sabe? Foi muito difícil para mim, porque eu queria que ele me admirasse, né? E ele admirava o Ayrton Senna. Essa é a realidade. Aquilo que de alguma forma fazia conexão com ele. Nem você falou, né? Ele era piloto de rally. Então ele estava ali naquele esporte. O que era o Ayrton Senna? Era o máximo da categoria. A gente está falando de 20 cadeiras na Fórmula 1 no mundo. Então o Ayrton Senna brasileiro ali. Não, com certeza. Mas hoje você é o Ayrton Senna do surf, das ondas, das grandes ondas. Sim. O que você diria para ele hoje, Carlos? Para o meu pai? Seu pai. Que eu amo ele. Ele já faleceu, né? Uhum. Eu queria ter falado mais eu queria ter me aprofundado mais nas minhas conversas com ele, falar as coisas todas que eu não tive coragem de falar para ele, né? Mas até que no finalzinho a gente conseguiu conversar um pouco. E ele sabe, assim, eu não olho para trás com raiva, eu só tenho gratidão, sabe, assim, eu não consigo entender a mente humana dividida do resto, tá? Separada do resto. Nós somos um inconsciente coletivo que está evoluindo junto. Jung fala muito isso, do inconsciente coletivo. Pois é, eu leio, mas assim, nunca li muito Jung, tá? Eu leio algumas coisas, mas eu tenho essa sensação. Então, eu não consigo olhar para ninguém e julgar aquela pessoa, porque eu sei que eu pertenço àquela pessoa. Então, eu me vejo na pessoa mais desinformada e na pessoa mais informada. Porque, no fundo, a minha impressão é que tudo faz parte de um movimento só, que não é nem meu nem seu, é de todo mundo. Então, quando eu olho para o meu pai, eu também olho com essa visão, sabe? Assim, ele me deu o que ele podia dar, assim como eu dei para minha filha, e para o meu filho, e para minha esposa, e para todas as pessoas que eu me relaciono, que eu posso dar. Se eu não tenho mais para dar, desculpa, né? Eu não estou preparado ainda, mas eu espero chegar lá um dia. Que lindo isso que você está trazendo, né? Porque isso é a verdadeira ressignificação. Isso é o que a gente chama de ressignificação. A gente fala tanto dessa palavra, né? Resiliência, ressignificação, mas isso que você traz é isso. Eu entender aquela pessoa naquele momento, eu me entender, eu naquele momento da minha vida, às vezes me perdoar por alguma coisa que eu fiz, porque naquele momento era o que eu podia oferecer, era o que eu podia entregar, e está tudo bem, hoje eu entregaria de uma outra forma. E o que você falaria para o Kaká? Porque veja bem, né? O Kaká não sabe quem que virou, né? O Carlos Roberto Burle. Carlos Alberto Burle Filho. Alberto Burle Filho. O nome do meu pai é Carlos Alberto Burle. Então eu ganho filho, né? Ainda tem isso, tem essa conexão do nome. O que eu falaria para o Kaká, aproveita a vida, que a vida é muito boa. É o que eu falo para todas as crianças.
né? Eu falo para todas as crianças que eu tenho oportunidade, eu falo assim, olha, aproveita a vida que é muito boa. Aí, para eles não ficarem muito soltinhos, eu falo assim, ó, mas lembre-se que as pessoas que mais te amam na vida são teus pais. Então, respeita os teus pais. Escuta os teus pais. Talvez eles não estejam certos, mas eles sempre vão querer o teu bem. E era isso que o Kaká tinha que ouvir, né? Que ele ia chegar lá. Né? Aproveita a vida que ela é muito boa, sabe? Assim, eu acho que eu aproveitei muito, tá? Vou te falar, nossa senhora, até hoje eu aproveito. Aproveito muito a minha vida. Eu me sinto muito abençoado, sabe? Muito abençoado, muito abençoado. O tempo ele é valioso demais para a gente desperdiçar com coisa que não vale a pena. Isso, né? E o mais difícil não é perdoar os outros, o mais difícil é você se perdoar, né? Porque no final das contas, o nosso maior competidor somos nós mesmos. Então, o resto tudo é fantasia que a gente cria, né? Então, a minha maior ambição na vida é dominar esse ego que está querendo sentar do meu lado toda hora e tomar conta da minha vida, entendeu? E participar de todas as minhas decisões e fazer comparações. E toda vez que eu vou tomar alguma decisão, eu olho para o lado assim e falo, vem cá, sou eu ou sou meu ego? Isso aqui tem a ver com o meu objetivo ou não? O meu objetivo e o que está me estimulando é algo que eu posso comprar ou não? Porque se for algo que eu não posso comprar, é muito mais valioso. Como tempo, liberdade. Sim. Né? Então, assim, né, às vezes você, eu quero ser muito rico, muito famoso, muito poderoso, né? Ter várias posses materiais, são coisas que você pode comprar. Mas tem coisas que você não compra na vida. Essas coisas que você não compra na vida, meu Deus do céu, mas não tem preço. Tem preço. E eu não estou afim de abrir mão disso, tá? Uhum. Não estou afim de abrir mão disso. Mas eu sou constantemente estimulado para consumir, né? Para pertencer. Então, é como se você tivesse que estar consciente o tempo todo de algo maior. Uhum. E isso não é fácil, né? Requer ali uma certa energia, que nem você falou, porque vivemos em sociedade. Uhum. E existe um padrão de sociedade. Uhum. Existe um comportamento, de certa forma, ali direcionado da sociedade. Então, a consciência mesmo é que faz você ter ali um pensamento crítico. Atenção, né? Nada vem de graça na vida. Então, a gente nasce para ser feliz. E cada vez mais essa felicidade parece pertencer a todo mundo. Ninguém mais quer sofrer. E faz sentido. Eu não quero sofrer. Você quer sofrer? Não. Mas faz parte. Faz parte. É um dos nossos sentimentos. Tristeza, né? Pode ser bonito, frustração, raiva, faz parte. Tá? Lógico que a gente vai estar trabalhando, não ficarmos muito tempo numa raiva, não ficarmos muito tempo numa frustração, mas são sentimentos que fazem parte, né, do ser humano. Isso. E nesse caso, né, da presença, né, trabalhar a presença, você termina... Onde você coloca a tua energia, onde você coloca o teu foco, a tua energia vai. Né? Então, por isso que eu trouxe esse aspecto da nossa vontade de não sofrer. Porque é lógico, quando você tem uma tarefa, uma que é mais fácil e uma que é mais difícil, você vai optar pela tarefa mais fácil. Então, hoje, com tantos estímulos para tirar a gente de uma tarefa que seja mais difícil, né? Porque você vai precisar de mais atenção, né? Você precisa acordar cedo, trabalhar tua mente, trabalhar teu corpo, meditar, respirar. Aí, na hora de comer, você, de vez de optar por uma comida mais saborosa, você vai optar por uma comida mais nutritiva. Em vez de ficar muito tempo nas mídias sociais ou se divertindo, você talvez leia um livro ou assista um podcast ou, né, uma palestra, algo que vá fazer você crescer. Mas isso é chato, né? Assim chato
porque toda hora você está trabalhando, né? Você está deixando de se divertir. E parece tanta gente, né? E a sociedade vive muito nisso, né? Poxa, por que não ter um carro melhor? Por que não ter um celular melhor? Por que não se divertir se você já pode se divertir? Por que sentir dor de cabeça se você não precisa sentir dor de cabeça? E esses caminhos, os atalhos, eles são muito perigosos. Porque uma dor de cabeça, ela pode te falar assim, olha, talvez você esteja com meningite, tá? Se você não fizer esse teste, né, e você entender, né, que você não pode encostar o teu queixo aqui, isso pode ser uma meningite. Se você não for rapidamente para o hospital, você vai ficar com sequela. Você pode até morrer, né? Então, a gente tem esse costume na nossa sociedade, e isso vem ficando cada vez mais presente, de fugir dos desafios, né? Ou acomodar esses desafios através de alguma ferramenta, de uma medicação, de uma futilidade, de um prazer instantâneo, sabe? Prazer imediato. De um prazer imediato. E a gente que tem relacionamento, né? Nós que somos casados, né? Você é casada? Sim. Tá? Né? Pois é, eu sou casado também, né? A minha esposa atual me ensinou a ter DR, né? Uma coisa que homem morre de medo. Tem pavor. Tem pavor. Homem tem pavor. Até hoje eu tenho ainda, tá? Mas eu estou mais educado nesse processo. E é super importante, né? Eu, assim, provavelmente eu estaria separado da minha esposa atual se eu não tivesse tido nenhuma DR com ela. Então, esse processo doloroso, né? Esse processo de você fazer por onde, conquistar o que você quer, em qualquer área da tua vida, é muito importante. E talvez seja essa a maior missão que os pais têm que passar para os filhos, sem perder o amor, sem perder a compreensão, sabe? E é muito difícil, é um aprendizado muito grande, né? Porque você vê nos teus filhos a tua essência, né? O que você... Poxa, tá ali teu filho, você fez o teu filho, né? Você percebe os mesmos erros com outras circunstâncias, né? Com uma tecnologia diferente, tudo, mas você percebe os mesmos erros. Eles não têm maturidade para entender aquilo e você tem que ter paciência. Então, na realidade, assim, não é que você quer ensinar teus filhos, não é que você quer ensinar os teus filhos, eles que estão te ensinando, sabe? Assim, a vida é tão bonita, né? Porque quando você acha que você está sob controle, aí é que você fica cada vez mais vulnerável mesmo, sabe? E no final da vida, né, se a gente tiver a sorte de viver muito e envelhecer bastante, cara, aí é que a gente vai se sentir realmente, sabe, assim, vai ter aquela oportunidade enorme de trabalhar a nossa humildade, né? Isso, cara, assim, a vida é muito perfeita, né? É muito perfeita. Ô, Carlos, você está falando de envelhecer. Como que é para você esse processo, né? Você pensa nisso, né? Porque em algum momento, né, nós vamos ali, né? Enfim, o tempo está correndo, não tem jeito, né? O que é esse processo para você? É um processo de mais maturidade, de consciência, de espiritualidade? Qual é a vantagem do envelhecimento, se é que tem? Eu vou abordar da mesma forma que eu abordo todos os meus desafios na minha vida, tá? Se tem medo, é importante, né? Então, assim, o medo é um sentimento super importante. Eu tenho medo de envelhecer, né? Morro de medo de envelhecer, né? A velhice traz vários desafios, né? O ego, a aparência, as doenças, os reflexos, né? As habilidades, mas também tem as oportunidades, né? As oportunidades de aprendizado, principalmente do aprendizado, sabe? E na mente do aprendiz, nada passa despercebido. Tudo tem um seu valor. E eu não quero perder essa oportunidade, sabe? Seria uma covardia, né, você abrir mão da vida porque você não quer envelhecer, né? Não quer ir lá
naquele ponto da vida onde você se sente descartável, né? De repente um peso para a sociedade, um peso para a família, já as habilidades não são as mesmas, ninguém te reconhece mais, né? Você não é mais útil, você praticamente é só um peso, sabe? Cara, deve ser deve ser difícil, né? Mas que aprendizado que deve ter ali, hein? Deve ter um aprendizado muito rico, sabe? Bem, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade, né? O destino não pertence a nós, mas eu estou fazendo o meu lado, Mas né? é uma escolha, você escolhe isso. Eu estou fazendo o meu lado, sabe? Assim, eu estou me programando para isso. Mas eu não sei, sinceramente, não sei. A vida é muito frágil, né? A vida é muito frágil. O tempo todo. Falar em vida frágil, um dos teus trabalhos, né, é você trabalhar ali como mentor, né, vamos dizer assim, de alguns surfistas. E nós falamos agora há pouco sobre habilidades, né, para você ser um surfista de grandes ondas. Habilidades não só técnicas, mas principalmente habilidades mentais. A estrutura psíquica, né, do surfista que realmente ele é preparado para surfar grandes ondas. Hoje você é um mentor, né, ali do Lucas, né, do Lucas Chumbo. E já passou assim por você algum surfista que falou: Carlos, me treina? E de repente você falou: eu acho que o perfil de repente desse surfista para ondas grandes não está ali, né, adequado, não está dentro dos padrões que para mim eu vejo como importantes? Ou isso nunca aconteceu? Não aconteceu muitas vezes, André. Eu imaginei. A primeira coisa que você tem que perceber como um mentor, um treinador de surfista de ondas grandes, é entender se aquela pessoa se sente confortável naquele ambiente. Porque se ela não se sentir tão confortável naquele ambiente, ela não vai conseguir perdurar. Ela não vai ter uma energia de longo prazo. E principalmente nas ondas grandes, porque elas são raras, você precisa de um tempo para amadurecer. Não é uma coisa do dia para a noite. E logo no começo, se você percebe que a pessoa não tem essa intimidade com aquele ambiente desafiador, constante, né? Que é uma constância isso na vida da gente, não vale a pena você nem botar aquele tempo, aquela energia, porque a tua mente tem que estar preparada para aquilo, né? Não é uma questão física. É você se sentir confortável sob pressão. Sim. Né? É basicamente isso, é você estar numa situação desconfortável e você se sentir confortável. Né? E você gostar daquilo até. Sim. Sabe, assim, ninguém é masoquista, mas sim, você tem que, de alguma forma, você tem que tomar as maiores quedas da tua vida, né? Se machucar e ter que entender que aquilo faz parte do processo, que você vai voltar. Você vai ter que superar aquele trauma. Então, você até gostar de repetir aquilo, não a queda, não o acidente, mas aquela situação que te deixa vulnerável é parte do processo. Você vai ter que repetir aquilo novamente. Nazaré é considerado hoje, vamos dizer assim, o local com as maiores ondas do planeta hoje? É sim, e Nazaré tem uma vantagem enorme sobre os outros lugares que quebram ondas grandes, porque a geografia do lugar é perfeita, né? Tem aquele cliff, funciona como um anfiteatro, as pessoas que estão participando da ação, sejam espectadores ou as equipes de captação, equipes de segurança, está tudo muito próximo. Existe o fenômeno do canhão de Nazaré, que é aquela fenda, aquele abismo que tem no fundo do mar, que converge a ondulação que vem de oeste, né, porque o pôr do sol é bem ali na frente. Né? Quem já foi para Nazaré vê o pôr do sol ali na frente, a fenda vem naquela direção, ela traz essa energia toda que converge e quando tem uma ondulação de norte faz
que a gente chama que é o fenômeno da convergência de picos, que é um waveframe, né? Que é um A, que é uma onda de pico. Então, a onda fica muito grande e ela tem pouca parede. Então, ela é perfeita para você pegar ela no pico e bater um recorde. E aí você leva também em consideração a possibilidade das pessoas que estão captando a imagem estarem no lugar certo, na hora certa, porque tem ondas enormes que quebram em lugares longe da costa, lugares no meio do mar. Então, Nazaré é sim a maior onda do mundo, mas tem ondas tão grandes quanto, só que a captação é muito difícil. Sim. Tá? Então, para chegar, por exemplo, aí teria que ser de helicóptero, alguma coisa. Tem algumas ondas, sim, de barco, de helicóptero, ou até ondas gigantes, mas que não tem essa formação geográfica onde a pessoa que está captando consegue aumentar, diminuir o tamanho, entendeu? Porque Nazaré, o forte está aqui embaixo, né? Você vem descendo a rampa. Então, cada vez que você desce a rampa, lá de cima, andando, cada vez que você muda de ângulo, você como captador, o tamanho da onda é diferente. Então, assim, se eu tirar uma foto sua daqui, é um tamanho, se eu tirar uma foto daqui, é outra. Né? Não estou falando que isso faz com que a onda fique maior, mas facilita, né? Lógico. Facilita muito. Mas eu queria voltar num ponto que você falou. Você falou que saiu 3 vezes de ambulância. Carlos, quais foram esses locais que você saiu de ambulância? E se em alguma dessas vezes, ou se em todas, você teve um medo maior? Um medo, realmente sentiu a morte mais próxima? Andréia, olha só, com relação a essa pergunta da morte, ela é recorrente e eu nunca tive essa sensação, esse pensamento, porque eu não posso me dar ao luxo de pensar nisso. Uhum. Não posso me dar o luxo de me envolver emocionalmente com esse sentimento. Eu já passei por um momento onde eu pensei assim, nossa, se eu morrer, tá tranquilo, porque não estou sentindo nada, tá ótimo. Tá? Assim, né? Tava morrendo fazendo o que eu sempre amei. A situação é uma situação muito difícil, mas eu não estava sentindo dor. Não estava sentindo dor nenhuma. E isso foi muito consciente. Foi muito consciente. As 3 vezes que eu andei de ambulância foram no Havaí mesmo, porque é o lugar de mais recorrência de treinos meus. Uma foi em Pipeline, essa onda é muito famosa. Eu bati com as costas no fundo, aí tive um achatamento da T11 e fissura, e tive que sair de ambulância da praia. Né? Mal conseguia andar. E as 2 outras vezes foram numa onda chamada Jaws, quer dizer mandíbula, que quebra na ilha de Maui, que faz parte do arquipélago lá das Ilhas Havaianas. E essa onda é muito procurada por surfistas de ondas grandes. E dentro do processo de evolução do towing, né, que é o surf rebocado pelo jet ski, a gente utilizou muito essa onda para aprender novas manobras, para fazer captação de conteúdos que antes eram impossíveis. Então, foi uma onda que trouxe para a gente muita base na nossa evolução, naquele princípio da prática do towing. E eu tive uma lesão eu tive uma torção, fissurou a L1, fissurou o sacro e o trocante do lado esquerdo, a cabeça do fêmur. Aí fiquei com edema, podia necrosar, tive que ficar 4 meses de muleta. Essa foi a lesão que mais me deixou uma sequela de longo prazo mesmo. Eu fui para 61 quilos. Mas foi muito interessante também, porque eu fiz uma recuperação linda com o Newton Petrone, o processo de fortalecimento e depois de superação de trauma também, voltando a encarar aquela onda novamente. Foi bem interessante, sabe? Muito aprendizado. Eu conheci mais o meu corpo, né? Eu entendi que a gente consegue recuperar se a gente colocar energia, focar naquilo, né? E a outra vez, meu braço saiu debaixo d'água, né? Quer dizer, eu tomei a pancada da onda e ele saiu e eu não conseguia, né, remar, não conseguia nadar para a superfície. A única coisa que eu conseguia fazer era segurar meu braço, mas eu estava com um colete
você aciona. Então, acionei o meu colete. Também foi nessa mesma onda, né, jaws, mandíbula, e eu tive que sair de ambulância e, né, tiveram que colocar meu braço no lugar, no hospital, meu braço não entrava, o que é um bom sinal, porque ele quer dizer que ele não está folgado, né? Está frouxo, né, o ombro, né? Quando ele está muito frouxo, você bota ele fácil. Então, tiveram que me sedar para botar meu braço de volta, que né, nossa, estava sofrendo muito. Então, foram processos, assim, dolorosos, muito mesmo dolorosos, mas muito aprendizado também, sabe? Muitas coisas de resiliência, mas eu não quero mais não. Eu já tô legal. Assim. Mas essa turma aí que está vindo, né? O Brasil, ele está com uma leva maravilhosa de surfistas, né? Isso, tem o Brazilian Storm, né? Tem o Adriano de Souza, que é o mais velho dessa turma, que é o capitão. Aí tem o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, o Felipe Toledo, o Iago Dora também. Tem o João Chianca, o irmão do Lucas Chumbo, que eu trabalho com ele. Temos vários surfistas excelentes em todos os tipos de ondas, porque antigamente tinha um preconceito que o surfista brasileiro não surfava ondas boas, né? Hoje já não existe mais isso. Nas ondas grandes, a gente tem o Lucas Chumbo aí como o melhor, ou um dos melhores do mundo, junto com o Kailene. A gente tem vários pilotos de jet skis excelentes, como o alemão de Maresias, né, o Ian Consenza com a Michele, também, que faz uma dupla maravilhosa. A Maia Gabeira, que tem o título, né, de uma onda surfada. Mas não está mais participando de competição. Mas a gente tem aí uma gama, né, o Kalani Latanzi, que é body surfer e é reconhecido o melhor hoje body surfer do mundo, né? É um waterman. Então, a gente tem uma lista muito grande de surfistas brasileiros apaixonados. Até as meninas, né? A Tatiane, né? A Tati. Acho que é Tatiane. A Tati. A Tati, a Luana, sabe? Temos a CB Surf também fazendo um trabalho lindo, né? Com o Teco Padarati na presidência. Temos as piscinas de ondas artificiais, temos o esporte olímpico e temos profissionais mais relevantes como você atuando no esporte. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Os desafios são outros agora para essa nova geração e a gente tem que respeitar isso. E eu estou muito feliz de poder ainda estar aqui nesse meio, né, participando de alguma forma. Para mim é um enorme prazer retribuir para o meu meio, né? Tudo que eu tenho na minha vida foi o surf que me deu a nível profissional. Poxa, hoje eu tenho uma filha que está se formando em medicina esse ano. Nós, pais, eu e a mãe dela, nós pagamos os estudos e boa parte veio do surf, né? Então, para quem ia terminar a vida empurrando carroça, catando lixo, né? Isso é uma emoção muito forte, né? Eu estou muito feliz, muito orgulhoso. É uma história muito linda. Muito orgulhoso da minha filha. Muito orgulhoso da sua história, né, Carlos? Tudo que você conquistou, não só pelas conquistas, mas a pessoa, né, que você sempre trabalhou a vida inteira para manter. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente está no meio de uma sociedade que a gente acaba, às vezes, se perdendo um pouco. Né? E voltar para o nosso eixo, voltar para o nosso íntimo, para a nossa essência, é algo que temos que fazer. E muitas vezes requer esforço, porque às vezes a maré está indo lá, levando todo mundo. E eu falo, não, por aqui não. Deixa eu me reconectar novamente comigo, né? Então, você traz isso para o surf, né? Hoje, você é uma lenda, né? Você é um ídolo hoje para essa molecadinha. E aí, falando nisso, né? Vamos falar um pouquinho de futuro aqui, né? Você tem ali o Experience, Burley, né? Burley Experience. Fala um pouquinho aqui para a gente, como que é esse projeto. É um projeto que ele me motiva muito. Tá? Ele nasce na intenção de espelhar os meus valores. Então, assim, eu paro de competir e sou questionado com relação ao que fazer. A famosa transição de carreira. Transição de carreira, né? Eu parei de competir tarde, 49, 50 anos, né? Fiz uma competição de despedida. Já estava ali começando a treinar o Lucas Chumbo.
E a minha equipe começou a falar assim, poxa, você tem um programa no canal off, você grava, faz palestras, produz conteúdo para a internet, né, vlog, né, blog, essas coisas todas. Então, sempre tive essa relação com essa produção de conteúdo porque faz parte da minha carreira. E o pessoal falou assim, olha só, vamos monetizar, vamos, né, para dentro do estúdio. E eu sempre fiquei com um pavor disso, sabe? Assim, poxa, estúdio, né? Acho assim, muito sério. Eu admiro muito as pessoas que se comprometem com isso. Inclusive, eu estou fazendo um podcast também, estou gravando, mas o meu é on the road. Ai, que gostoso! Ali livre, que máximo. O meu é on the road, sempre tem a argamassa é o surf, né? Tem alguma coisa relacionada com o esporte. E eu cheguei para a minha equipe e falei assim, olha só, não, eu vou abrir uma operação na praia que vai ter surf, yoga, meditação, respiração, a gente vai falar sustentabilidade, de qualidade de vida, né? Essas coisas que fazem parte do nosso universo, outros esportes também, canoa havaiana, stand-up paddle, caiaque, assim, qualquer coisa que, né, seja uma isca para atrair as pessoas, porque para mim o esporte é uma isca. Né? Saudável. É uma isca assim, olha, vem cá, agora, beleza, você está aqui, tá legal, e aí, você se conhece? Vamos se conhecer melhor? Né? Poxa, vamos interagir da melhor forma com a sociedade. Então, o Burla Experience é isso, né? Um ambiente família, a gente tem muitas crianças, a gente tem uma colônia de férias assim, que é o meu produto favorito, porque eu amo aquela colônia de férias, assim, as crianças, sabe, assim, uma energia maravilhosa. A gente tem produtos corporativos, né, dinâmicas, team building. Então, assim, são tantas coisas que têm a ver comigo e eu sempre falei para a minha equipe, cara, eu acredito muito no ser humano, sabe? Eu gosto de olhar, gosto de tocar, gosto de sentir. Eu adoro a internet, sabe? Assim, a tecnologia ela veio para ficar. Uso bastante a internet, o ChatGPT, né? Converso bastante com ele, peço várias coisas lá. Mas, assim, o ser humano é insubstituível, né? As relações, né? E André tem uma pessoa muito sábia que eu admiro muito, Matt Chandler, do Instinct Lab, lá na Inglaterra. E ele falou para mim assim, falou, Carlos, olha só, todo o conhecimento está sendo digitalizado. E de uma forma muito rápida e cada vez mais clara da gente entender, de ter acesso. O que vai ser mais difícil vai ser você desenvolver soft skills. Que é isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Você, né, ter a capacidade de se relacionar com as pessoas, entender as pessoas. Porque o resto, todo mundo está tendo acesso. Isso mesmo. Então, assim, capacidade de se relacionar com você mesmo, com as pessoas e com o mundo, vai ser muito valioso, mas muito valioso mesmo. E se você tiver tudo isso e ainda souber usar a internet, né, eu digo a AI, né, tudo isso, né, que é a tecnologia, aí você vai voar. Você vai voar, né? Bem, eu já, assim, eu acredito que eu já cheguei assim muito mais longe do que eu sempre esperava na minha vida. E se talvez eu não consiga voar tanto, eu pelo menos quero ser uma ferramenta para essas pessoas que eu toco voarem, sabe? Assim, e a gente tem transformado muitas vidas, isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente tem um trabalho também com o Flávio Canto, que tem a Ciclo, sabe? Ele e o Nando, né, que trabalham nas escolas. O trabalho que o Flávio e o time dele fazem com o Instituto Reação é maravilhoso. Então, para mim, tudo isso faz sentido, sabe? Assim, tudo isso faz sentido. Tudo isso me motiva. Tudo isso é uma energia de longo prazo. É um olhar que você está me falando, é um olhar que vai muito além de você. Sabe, isso que você está falando, né? É um olhar para a sociedade. É um olhar de cuidado e acolhimento com a sociedade. Principalmente com as crianças, né? Que eles são o nosso futuro. Com certeza. E eu descobri que é aí que está a minha motivação. Então, a gente tem algumas motivações de curto prazo.
como melhorar a nossa casa, né? Talvez comprar um carro novo, algum objetivo que a gente queira conquistar material. Mas esses objetivos que te alimentam, né, e você percebe que são de longo prazo, eles fazem a diferença na minha vida. Então, assim, de uma forma saudável, eu gosto de estar relacionado a esse tipo de projeto, sabe? Assim, talvez eu não tenha o maior projeto de todos, mas toda vez que eu posso estender a mão e ajudar algum projeto, eu faço isso, porque a minha vida tem mais sentido quando eu compartilho essa energia com os outros, né? Como eu falei, né? Eu me sinto tão abençoado, tenho tudo, não me falta nada. Por que não compartilhar tudo isso, né? E que privilégio das pessoas que podem ter você ali compartilhando tudo isso. Eu acho que, assim, é o meu privilégio também, tá? Então, eu parto do princípio que eu é que agradeço toda hora de ter essa oportunidade. Eu que agradeço de poder estar aqui com você, eu que agradeço de poder tomar conta daquilo que eu toco, né? Nós temos o Burla Experience como a primeira casa que nasceu, é um quiosque na Barra da Tijuca, aqui na Orla Rio, né? No posto 6, olhando para a praia do lado esquerdo. Desde o começo, quando a gente pegou o quiosque, eu falei, vamos adotar a Restinga, né? E, levaram, assim, foram 4 anos até a gente conseguir a adoção da Restinga. A gente conseguiu a adoção da Restinga. Isso chamou a atenção do Instituto E, né, do Oscar, trouxe o patrocínio do Airbnb, e agora no dia 26, a gente vai fazer um evento de comemoração que a gente conseguiu trazer o projeto de adoção das Restingas que só aconteciam na Zona Sul para a Barra da Tijuca, e quem sabe não multiplicar isso para outros quiosques também. Então, é uma coisa muito maior, que não é minha, tá? E quando você tem esse tipo de motivação na tua vida, né, que não é uma coisa só tua, ela é muito mais poderosa, porque o universo está conspirando também, sabe? Não é uma coisa que é só tua, não é uma coisa do teu ego, eu quero só para mim. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Quando você fala assim, não, mas isso é uma coisa, é um projeto muito maior, as pessoas acham que você está se achando melhor do que elas, sabe? Não. E não é uma coisa que é para todos, né? Muito maior porque engloba pessoas conectadas pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito de trazer ali um bem maior, uma conexão, maior conhecimento, autoconhecimento, autorreflexões. E isso tem um valor inestimável, tudo que a gente estava falando aqui hoje. Você é muito gentil, Carlos. Eu estou muito feliz, eu sou muito grata hoje. Eu também, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. De você estar aqui trazendo tanta coisa, né? Abriu tão livremente seu coração, né? Falando coisas, acredito que realmente vai tocar na alma das pessoas, que eu acho que isso que é importante também, sabe? A gente, de alguma forma, tocar ali e plantar uma sementinha diferente. Pois é. E a gente fala tanto de sucesso profissional, né? E para mim, o sucesso profissional é uma coisa que todo mundo deve ir atrás mesmo, porque é uma realização, né? Você gosta de se realizar. Eu falo muito para os meus filhos, olha só, eu só quero ensinar 2 coisas para vocês. Vocês terem a independência financeira e a independência emocional. Só isso. O resto é com vocês. Tá? E a independência financeira passa por uma realização profissional. Uma construção de uma carreira, que pode ser a que você quiser, mas desde que respeite com integridade você e o meio, as pessoas com quem você está se relacionando. Então, o ser humano, ele é o fim, ele é o objetivo. Tá? Ele não é uma ferramenta para você conseguir o teu objetivo. Isso, para mim, é muito importante, sabe? Assim, não faz sentido o sucesso só pelo sucesso, não faz sentido você ser realizado financeiramente e não deixar um legado positivo, sabe? Eu sei que é difícil, né? A gente fala num mundo mais sustentável, ninguém é 100% sustentável, todo mundo que interage na sociedade não é 100% sustentável, porque a gente criou
esse tipo de sociedade e a gente ainda está tendo que lidar com esse processo de transformação até que um dia a gente consiga ter uma equação mais sustentável dentro da nossa sociedade, se a gente conseguir, né? Se a gente já não estiver em outros planetas, né, ou vivendo em outras dimensões, mas a gente precisa caminhar para a evolução. E a gente só caminha para a evolução quando a gente está bem intencionado. Então, assim, a gente tem que entender isso. O processo agora não é disputar quem tem mais dinheiro, sabe? Quem tem mais poder, né? Quem vai sobreviver. O processo agora é como que a gente vai conseguir amadurecer esse inconsciente coletivo. Porque não adianta, sabe? Assim, está todo mundo ligado, né? Está todo mundo interligado. E se dentro do processo profissional, né, de empreendedorismo, né, se você for dono de uma marca, você conseguir trazer isso para dentro, é muito interessante, sabe? É muito interessante. Aí fica mais forte ainda. Então, com certeza. E eu acho que esse é o propósito da vida, né? Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito. Assim, né? Eu não sei se o propósito não é, mas assim, mas é gostoso fazer, né? Assim, sabe, assim, eu gosto de fazer isso. Acho isso legal pra caramba, né? E quantas pessoas, e que você inspire outros ainda a estar fazendo. As pessoas que, de certa forma, têm uma fala. Você tem uma fala importante, né? Você construiu uma carreira onde a sua fala, onde a sua voz ela é ouvida. E levar essa voz, né, de uma forma consciente, eu acho que a gente só tem a agradecer aqui tudo isso. Obrigado vocês. Olha só, você gostaria de deixar uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes? Qual seria essa mensagem? Eu quero agradecer a Andréa pela oportunidade, agradecer vocês também que estão assistindo. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com alguém que você acha que pode gostar também. Deixe um like aqui, se inscreva no canal da Andréa. Apoiem ela e apoiem as coisas que você gosta na vida. Carlos, como sempre, é muito gentil, né, gente? É de uma gentileza ímpar. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada pela... Sucesso. Nossa, para nós, sempre. Aí para todos nós. Todo o trabalho que a gente tem que estar desenvolvendo aí nessa sociedade, com certeza. Eu tenho um presentinho aqui para você. Presente, obrigado. Claro, obrigado. Aqui no Pod Esporte. Chegou. Sua caneca, legal, bacana. Só que a sua vem personalizada, né? É mesmo? Vem com o seu nome. Esse nome tão importante. Olha que legal, hein? Muito obrigado, hein, André? Imagina, é só um carinho aqui para você. Olha aqui, que bacana. Aqui. É só um carinho. Obrigada, Carlos, mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. E, pessoal, olha só, se vocês gostaram, que nem falou o Carlos, curte, comenta, compartilha aqui o podcast. E até o próximo entrevistado, até o próximo encontro. Tchauzinho!